seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje vai ser bem especial, porque a gente vai iniciar uma matéria nova, tá? Bem tranquilo, tá? Fique despreocupada, daqui até o final do ano vai ser bem tranquilo, tá certo? Por quê? Porque essa disciplina, essa matéria, você só assistir nossa aula já consegue aprender tranquilamente, tá? Então anota. Espero que vocês estejam anotando todos os conteúdos que eu vou passando para vocês, para que você não se perca durante as aulas, né? Então vamos lá. Na aula de hoje, bem direto, a gente vai falar sobre só recapitulando, na aula passada a gente falou sobre distância entre dois pontos, tá? Então, a aula passada, vou colocar aqui, ó, aula passada. Na aula passada, a gente trabalhou o quê? Distância entre dois pontos. Beleza. Distância entre dois pontos. Nessa aula agora, na aula de hoje, a gente vai falar o quê? Na aula de hoje, a gente vai fazer o quê? É estudar a equação da reta. A equação da reta é muito importante aí, principalmente na parte de geometria analítica. Então, vamos lá. Geometria, a gente está falando sobre geometria analítica. A geometria analítica. Turma, para quem não percebeu a diferença da geometria, existe na geometria, existe a geometria plana, tá? A geometria plana que trabalha com duas dimensões, que é o cálculo de área, tá? Cálculo de perímetro, comprimento da circunferência, a área do círculo, tá certo? E também tem a geometria espacial, que trabalha com três dimensões, tá? É calcular volume, base, altura e largura, três dimensões. Calcular o volume do cilindro, geometria espacial, tá certo? A geometria analítica, ela trabalha com plano cartesiano, tá certo? Então, percebeu a diferença? Geometria plana, duas dimensões, base e altura. Geometria espacial, três dimensões, base, altura e largura, tá? Calcular volume, tá? Calcular a área total de um paralelepípedo, então trabalha com três dimensões. E aqui a geometria analítica, ela trabalha com plano cartesiano, tá? Ela foi criada, surgiu pelo grande filósofo matemático René Descartes, né? Como vocês falam aí, René Descartes, lá na história, ele é um grande pensador iluminista, né, que vocês estudaram lá na história. E aqui na matemática também ele é importante, tá? Então vamos lá. Bem direto ao ponto. Na aula de hoje a gente vai estudar o quê? A equação da reta. Equação da reta. Então vamos lá. Equação da reta. Eu preciso que vocês memorizem a fórmula da equação da reta, a equação geral. Tá? Então, de tanto a gente escrever aqui, vocês vão até memorizar o y igual a x, y igual a x mais b. Provavelmente vocês já devam ter estudado, já devem ter visto isso aqui, a equação geral da reta. Lá em função. Função é a mesma coisa. F de x a x mais b é uma equação geral da reta. Mesma coisa. Agora vamos dar nomes. Ó. Esse y aqui representa os valores que estão no eixo y do plano cartesiano. Então vamos desenhar aqui o nosso plano cartesiano. O plano cartesiano é mais ou menos assim, ó, onde eu tenho aqui o y e aqui eu tenho o x. O x é o eixo das abscissas e o y é o quê? O eixo das ordenadas. Então, se eu tomo um ponto aqui, ó, um ponto qualquer no plano cartesiano, ele vai ter um coordenado. Ele vai me dar um coordenado aqui, ó, x e y. Então, eu vou ter um coordenado x e y, tá? Se eu pego outro ponto aqui, ó, eu vou ter outro coordenado. Eu vou ter outro coordenado x e vou ter outro coordenado y, né? Aqui eu posso chamar x2, y2. Aqui eu posso chamar x1, y1, tá? Na aula passada, a gente aprendeu a calcular o quê? A distância entre esses dois pontos. Tá? Agora nessa aula a gente vai aprender a calcular o quê? A equação dessa reta, a equação que passa pelos dois pontos.
eu tenho um ponto x1, y1, e eu tenho um ponto x2, y2. Qual é essa equação da reta? Professor, para quê? Para que serve essa equação da reta? Turma, ela serve o quê? Lembrando, lá da geometria plana inicial, quando a gente começou, sempre entre dois pontos eu passo o quê? Eu passo uma reta, né? Entre dois pontos eu tenho uma reta. Beleza. Aí o que eu tenho? Aqui, ó, eu tenho um ponto inicial e um ponto final. Show? O que eu vou fazer? Eu vou descobrir a equação dessa reta, por quê? Porque se eu tiver apenas um valor aqui, ó, eu já consigo determinar outro. Por exemplo, se eu te der que o x vale, vamos dizer, 4 aqui, quanto é que vai valer no y? Então, através da equação da reta, eu já consigo fazer esse cálculo. Basta substituir no lugar do x por esse valor. Tá entendendo aí a mecânica? Beleza, então vamos lá. O y é esse valor que está aqui, no eixo das ordenadas. O x representa o quê? O x representa o eixo das abscissas. E o A e o B é o que tem as denominações específicas, tá? Assim eles têm os nomes específicos dele. Então vamos lá. O A ele representa o quê? Ele é famoso, tá? Vocês conhecem. O coeficiente angular. Tá? O B é o quê? Coeficiente o quê? Linear. Coeficiente linear, ok? Então vamos estudar aí. Eu já sei que o A é o coeficiente angular e o B é o coeficiente linear, ok? Então vamos lá, vamos para a aplicação e vocês começarem a entender para que serve tudo isso aqui, né? Bem direto. Então vamos lá. Vamos dar nomes aqui, ó. Olha como é que vai ser cobrado. Um exemplo. Vou colocar aqui um exemplo. Anote aí. Encontre a equação da reta na figura abaixo. Na figura abaixo. Vamos lá. Olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho essa figura aqui. Então, vocês vão encontrar a equação da reta. Vou pegar um ponto e vou pegar outro ponto. O que eu tenho aqui? Vou passar uma reta. Aqui eu vou ter um coordenado. Vou botar aqui 2 e 3. Aqui eu vou ter outro coordenado. Vou chamar aqui 6 e... vou chamar aqui 6 e 5. Tá? 6 e 5. Então, eu tenho um ponto 2 e 3 e tenho esse ponto aqui 6 e 5, tá? Primeira coisa, para ficar organizadinho, vocês vão fazer assim. Coloca o coordenado desse ponto. Primeiro o x, depois o y, 2 e 3. Primeiro o x, depois o y, 6 e 5. Tá certo? Beleza. Para determinar a equação da reta, existem várias maneiras, tá? Existem várias maneiras para determinar a equação da reta. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou utilizar a equação geral, tá? A equação geral da reta. Para vocês verem como é que é a aplicação dela. Então, vamos lá. Primeiro passo é vocês pegarem o ponto, esse ponto inicial, o ponto 1. Nesse ponto 1, eu tenho um coordenado 2 e 3. Tá certo? 2 e 3. A equação geral dela, da reta, eu tenho y igual a x mais b. Primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão substituir, no lugar do x trocar por 2 e no lugar do y trocar por 3. Por quê? Porque é o coordenado. O primeiro coordenado, ele me dá o valor de x. O segundo coordenado, valor de y. Então, vou ter o seguinte, ó. No lugar do y tem 3. Então, vai ser 3 igual a quê? A vezes. X vale quanto? 2 mais b. Tá certo? 3 igual a vezes 2 mais b. Vamos organizar. 3 igual a quê? A 2a mais b. Então, vamos organizar 2a mais b
igual a 3. Pronto. Eu já tenho a minha primeira equaçãozinha aqui. Guardou. Deixa aí. Depois vocês vão pegar o segundo ponto. Ó. O segundo ponto. Quem é o segundo ponto? É o ponto 6 e 5. Vocês vão fazer a mesma coisa. Ó. No lugar do x, coloca 6. No lugar do y, coloca 5. Reescreve a equação. Ó. Tá aqui, ó, y igual a x mais b. Tá? Y igual a x mais b. No lugar do y aqui, vocês vão substituir por quanto? Por 5 agora. Então vai ser 5. No lugar do x, vocês vão colocar quanto? 6. Então vai ficar 5 igual a vezes 6 mais o b. Vamos organizar? 5 igual a quanto? 6a mais b. Vamos só passar esse 5 para cá. Então vou ter o quê? 6a mais b igual a 5. Pronto, fechou aqui, ó. Guardou. Agora vamos analisar. Quando eu tenho duas variáveis e duas equações, o que eu vou fazer? Eu vou montar um sistema. Ele é um sistema possível e determinado. Então, eu vou ter uma solução para esse sistema. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos agora montar o sistema. Eu tenho a primeira equação e tenho a segunda equação. Tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui o desenho, tá? Vou apagar aqui o desenho. A gente já usou ele. Agora vamos montar nosso sistema. Vamos ganhar espaço aqui. Então, tem a primeira equação, 2a mais b igual a 3. E tem a segunda equação, ó, 6a mais b igual a 5. Pronto. Montei aqui a minha equação. Agora é só resolver o sistema, tá? Resolve o sistema normalmente. Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu gosto de fazer assim. Eu multiplico alguém por menos 1, porque eu já vou cancelar os b's aqui, tá? Então, vamos fazer o seguinte. 2a menos 1, menos 2a. b vezes menos 1, menos b. 3 vezes menos 1, menos 3. Fechou aqui. Embaixo aqui vai ser 6a mais b igual a quanto? A 5. Ok, ó. Vamos somar agora as duas equações. Vamos somar. Menos 2a com 6a eu vou ter o quê? 4a. Menos b vai embora com b. Fechou aqui. Menos 3 com 5, aqui fica quanto? 2. Então, vou ter a igual a quanto? Esse 4 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Então, a eu vou ter quanto? A igual a 1 sobre 2. A igual a 1 meio. Então, tá aí. A igual a 1 meio. Terminou? Não, tu já descobriu o valor do A. Para finalizar, ó, aqui tu pode escolher qualquer uma das equações. Tu pode jogar o A ou na primeira, ou substituir na segunda, para descobrir quem? O valor do B. Eu vou fazer dessa daqui, porque está mais simplesinha, né? Então, vai fazer o seguinte, ó. Vai ficar assim, 2a mais b igual a 3. No lugar do a, eu vou colocar quanto? 1 meio. Então, vai ficar assim, 2 vezes o quê? 2 vezes 1 meio. 2 vezes 1 meio, mais o quê? Mais 3. Olha como é tranquilo. 2 corta com 2, né? Vai embora. 1 vezes 1 fica 1, mais o b igual a 3. Então, b igual a quanto? 3 menos 1. B igual a quanto? A 2. Então, fechou aqui, ó. Eu já tenho que o a vale 1 meio e o b vale 2. Para finalizar, vamos montar nessa equação geral. Para montar a equação geral, é só colocar ela aqui, reescrevê-la, ó. Olha como vai ficar tranquilo. Y igual a x mais b. O y é igual a... Vamos lá. O a vale quanto? 1 meio. 1 meio de x mais o b. O b vale quanto? 2. Pronto. Exatamente essa expressãozinha é que me dá o valor da equação geral. Tá certo? Antes de fechar a questão aqui, antes de a gente finalizar a aula, presta atenção. Eu queria que vocês ficassem atentos por um detalhe. Um único detalhe que determina, às vezes, a resposta da questão, tá? Presta atenção aqui. Olha aqui. Quando, olha para cá. Quando eu tenho, olha aqui.
Quando a reta é crescente, o A, ó, quem é o A? Quem está acompanhando o X. O A é maior do que zero. O A é sempre positivo quando ele está crescendo. Quando o A é decrescente, ou seja, diminuindo, o A é negativo. O A é negativo, menor que zero. Lembra do gráfico, inicialmente, como é que eu escrevi ele? Eu escrevi ele o quê? Fiz ele o quê? Crescente. Então, por isso que o A aqui é o quê? Positivo. É mais um meio de x mais 2. Se fosse o quê? Decrescente, seria o quê? Menos meio de x mais 2. Entendeu aí? Então, anota, coloca assim, importante. A maior que zero, crescente. A menor que zero, decrescente. Beleza? Então, ficamos por aqui. Eu vou deixar o exercício para vocês treinarem e na próxima aula corrigiremos, tá certo? Forte abraço, segue firme e até a próxima aula.